Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Você nos acompanha aqui no estado do Rio Grande do Sul pelo sistema NET, canais 24 e 524, para todo o estado. Se você quiser nos acompanhar fora do Rio Grande do Sul ou fora do Brasil, você pode acessar as nossas plataformas digitais. Nós estamos com a programação real-time, ininterrupta da RDC TV no nosso site rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e você tem o acesso direto no player do nosso site com a programação, como eu disse, real time da RDC TV. Se você optar pelas lives dos programas, estamos em todas as redes sociais. Para todas elas, o Twitter, YouTube e também o Facebook, basta que você digite RDC TV Digital. RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Assim como no Instagram, também você digitando, no caso, @RDC TV Digital, você vai ter um pouco mais dos bastidores aqui da RDC TV, tá bom? E lembrando sempre que o Facebook, você interage conosco, você participa conosco. E tem também o nosso WhatsApp, mas o nosso WhatsApp hoje, ele correu muito, se desgastou muito no jogo ontem do Internacional, não é? E ele está sem fôlego, o nosso WhatsApp. Então, infelizmente, não vamos poder atender vocês pelo nosso WhatsApp. Então, fica o convite que mandem os recados, assim como nós já temos aqui o Sérgio Luiz Ritt Moreira, o Eurico Cibeira, mandando o recado pelo Facebook, tá bom? Quero apresentar para vocês os integrantes da bancada para o debate de hoje. Claro que, como disse o Paulo Brito, no encerramento, na passagem do RDC Esporte aqui para o Virando o Jogo, falamos que o assunto principal, sem dúvida alguma, o jogo do Internacional ontem contra o Atlético Paranaense, a derrota por 1-0, e mais do que isso, naquele tapete, mas será que é um tapete no bom sentido ou um tapete no mau sentido? O que isso repercute também para o jogador e para o próprio jogo de futebol. Então vamos falar sobre os assuntos, inclusive está aqui ao meu lado o professor Leandro Brandão, ex-jogador, não ex-jogador porque continua jogando, tá sempre, é só entrar no Facebook do Brandão que a gente vai ver que ele está comandando aí a equipe de ex-atletas das categorias de base e alguns profissionais, inclusive, por todo o interior do Rio Grande do Sul, para nos falar também sobre essa questão do piso sintético, que reflexo tem isso para o jogo. Darcy Filho também aqui na nossa bancada, Darcy Filho com todo o conhecimento, toda a experiência, já andou por alguns tapetes bons, de gramado natural e também esse sintético. César Fabres, eu quero que ele fale também, o César é goleiro, além de jornalista, de radialista, é goleiro, Eu fiquei sabendo que tu é goleiro dos bons, E vamos falar o Darcy Filho. É muito goleiro no programa. É muito goleiro no programa. Eu também sou goleiro. Pedro, tu é goleiro, Pedro? Eu joguei nas categorias de base de São José. Não tive muito tempo jogando porque eu tive que fazer um procedimento nas costas e acabei tendo que me aposentar. Vou ser obrigado a dizer para vocês que quando eu jogava no gol, os caras me chamavam de Manguita Fenômeno. Então parem com esse negócio de que foram goleiros. Mas sabe, Darcy, quando ficam com essa dúvida, eu só falo assim, vocês são patrocinados? Eu sou goleiro, sou patrocinado, ganho dinheiro e material esportivo por mês. Então alguma coisa eu dou. Algum retorno eu dou. Tá certo. Muito bem. Bom, aliás, por falar em goleiro, não fosse um milagre outra vez do Marcelo Lomba, e eu não sei se o torcedor colorado ia estar hoje com esse otimismo que eu vi nas ruas hoje pela manhã. A gente vai falar especialmente sobre isso. E aí eu quero abrir o programa falando a respeito dessa questão do gramado sintético. Professor Leandro Brandão,
O quanto isso é prejudicial para o jogador e para o jogo de futebol, no teu entendimento? Bom, prazer estar no programa aí, Rogério, amigos da mesa aí. Bom, o prejudicial, acho que muito tempo atrás poderia ter sido bem mais prejudicial, né? Porque hoje já não é uma novidade, né? O gramado é um gramado de uma boa qualidade, ele tenta se aproximar do natural. Claro que as equipes não treinam todo dia num gramado assim, mas o Inter teve a oportunidade de fazer o treinamento lá. O Inter foi para uma final de Libertadores ganhando do Chivas, onde é um gramado artificial também, e já há um bom tempo atrás, então agora foi aprovado de novo aqui, acho que esse ano de novo pela FIFA, a Arena da Baixada. Inclusive carrinhos, o jogador se suja, porque tem toda uma preparação para isso, né? Tem além da borracha, tem mais um material orgânico que eles botam. É uma fibra de coco. Isso. Fibra de coco. Então eles tentam. Por isso que dá aquela imundície nos uniformes dos jogadores. Eles tentam aproximar. Barro, né? Eles tentam aproximar o mais real possível do natural. Claro que o natural é natural, a grama é natural, mas só que assim, ó, olha o nosso exemplo da arena aqui. A arena não consegue resolver o problema, por quê? Porque está instalado num local que a grama não fica boa, como ela na Arena da Baixada, né, que é um local que é muito úmido, eles não conseguem manter a grama boa por muito tempo, né? E eu acho que a solução que eles acharam foi a melhor solução para ter um gramado de qualidade, né? E esse gramado não reflete no... Porque nós vimos, por exemplo, a semana passada, a lesão do Leonardo. Tá? Será que não teve também contribuído para essa lesão do pé ter trancado, tudo esse gramado lá? Na minha visão, até como professor e jogar em alguns gramados aí, principalmente agora que a gente pega o interior aí com cada campinho, né? Qualquer campo pode ter isso. Um buraco é até mais prejudicial às vezes. Sim. Porque lá já foi feito os testes, eu estava até inclusive hoje fazendo leitura sobre o gramado. Eles fizeram um teste com a bola, fizeram um teste com a chuteira, tanto é que os jogadores nem mudam a chuteira. E no Zequinha, um tempo atrás, a trava era uma trava mais baixa. Sim, era quase um tênis, né? Quase um tênis de society. E hoje, na Arena da Baixada, os jogadores nem a chuteira precisam trocar para jogar. Então, acho que poderia ter acontecido no outro gramado, poderia ter acontecido num buraco na arena, no interior, né? Bom, até num estádio Maracanã, então, poderia ter acontecido. Se o gramado não teve influência no jogo de ontem e para o resultado, seu Darcy Filho, o que teve influência ontem? Eu vejo que o gramado influi um pouquinho. Ele causa alguma dificuldade para quem não está habituado a jogar, independente da aproximação com o gramado ideal. E quando é diferente, há o desequilíbrio técnico. Não adianta, há o desequilíbrio técnico. Se tu está habituado a jogar, se não joga, há o desequilíbrio técnico. Os caras conseguem colocar grama no deserto. Não tem problema no deserto, tem água, tem tudo. Por que não pode ter na arena aqui em Porto Alegre? Por que não pode ter na arena lá em... Tem condição de fazer. Nós temos... O gramado do Santos seria maravilhoso, da Vila Belmiro. Em Goiás, em Goiânia. Então, nós temos gramados maravilhosos. Só uma questão de cuidar, de dar atenção. O Beira-Rio, né? Beira-Rio, o Olímpico, que é aqui do lado. Né? E passava ali no Olímpico, ali passava um rio ali embaixo, um riacho, não tinha problema nenhum. O caso da arena é também pela configuração do próprio estádio, né? Como a arena, que é mais fechado, tem menos insolação, menos iluminação natural. Então precisa ter essa iluminação artificial. A arena do Corinthians também sofre com esse problema. Que eles fizeram? Mesclaram o sintético com grama natural, né? Fizeram uma costura. O Grêmio também teve no início, eu não sei se ainda continua na arena, né, essa costura com o sintético. Foi como o Grêmio, né, a Arena Porto-Alegrense, vamos sempre lembrar. Sim. Que o Grêmio não é gestor da arena, né? Tem que fazer é a empresa, é a Arena Porto-Alegrense. E ali precisa ter investimento, sem dúvida alguma. Se conseguem fazer essas coisas, no estádio de futebol tem que conseguir fazer um gramado natural, dá a condição de ter um gramado natural, é o que eu imagino. O Internacional perdeu o jogo de ontem porque a maioria dos clubes no Brasil jogam em casa e ganham, e quando saem não ganham. Isso é a lei do jogo. E cada um se defronta e faz uso do material que tem. O material do Internacional é um material modesto, é para isso mesmo. É para fora de casa
Porque quando o adversário vem jogar, por mais competente que seja, ele acaba vindo jogar aqui em Porto Alegre e vem numa retranquinha amiga como o Internacional vai. O Flamengo não jogou abertinho aqui. O Flamengo jogou aqui e teve dificuldade, sim. Por quê? Porque aqui o Internacional sai mais pro jogo. É a lei. Isso aí não adianta nada. Não adianta o treinador mandar, o jogador se encolhe. Isso aí o cara já fica com esse cuidado. Além da precaução natural que deve ter. Ontem, por exemplo, terminado o jogo, a cara do técnico do Atlético do Paraná dentro do campo era de quem estava dando adeus para o campeonato. Porque ele entrou, o Atlético não vibrou, não ficou feliz com 1-0. Até os próprios torcedores presentes, isso foi um relato de muita gente que estava lá, de que a torcida do Inter vibrava muito mais do que a torcida do Atlético. Mas o torcedor é paixão, ele tem que ter isso aí. Eu falo no lado profissional. No lado profissional, o treinador do Atlético, que para mim é um bom treinador, mas ele teve mais sorte que o Julinho Camargo, só. Só isso. O Julinho Camargo? Por que o Julinho Camargo? O Julinho Camargo já treinou Grêmio e Inter e não conseguiu deslanchar. E o Thiago Nunes. O Thiago está conseguindo deslanchar com o Atlético Paranaense. Mas eu tenho uma ideia. Eu estou dizendo que os nossos treinadores daqui são todos iguais. Nós fazemos uma análise assim, Rogério, amigos, telespectadores. Não, os treinadores do Rio Grande do Sul são os que dominaram a seleção brasileira nos últimos anos. Eu só faço uma observação. Só foram para a seleção brasileira porque saíram daqui, porque se permanecem aqui, nós tratamos de liquidar com todos eles. O único que permaneceu aqui e chegou na seleção foi o Dunga. E também, todos, só treinou em Inter e seleção. Os outros todos, para chegar à seleção brasileira, foram embora. Vocês estão otimistas a partir da... Não sei, eu quero a opinião de vocês todos a respeito do jogo do Sobrandão, César Fabris e também o Pedro Oliveira. O Darcy eu vejo que está otimista aí com esse jogo da volta. Sim, eu também estou, porque em cima da postura do Internacional, primeiro eu acho lamentável o Internacional, por mais que tenha um time limitado, concordo perfeitamente com o Darcy, mas a postura do Internacional tinha que ser um pouco mais, tinha que atacar um pouco mais. O Inter deu as laterais e o meio campo do Atlético Paranaense. Se vocês observarem o Wellington Martins, ex-Inter, sabendo que o D'Alessandro é esquentado, já vinha toda hora só no ouvido do D'Alessandro, tentando inflamar, uma liberdade na intermediária de ataque, na intermediária de defesa. E aí, o que acontece? O Lomba teve 3 goleiros quase ontem. Era o Lomba, o Cuesta e o Moledo. Isso eu falei ontem. Os 3 ontem. são quase na pequena área. Ontem o Ribeiro Neto participou do programa e o Ribeiro falava justamente sobre isso, que a marcação ia ser no grande círculo. Né, que os 4 de marcação do Internacional, e eu perguntava, tá, mas e a defesa vai estar onde? A defesa vai estar na área. Se o Internacional fizesse isso, tá, eu disse, vai complicar, porque vai ficar muito distante uma linha da outra. E foi o que aconteceu ontem. Que é um exemplo. Né? O Atlético trabalhou entre as 2 linhas do Internacional com uma facilidade extraordinária. Quantos impedimentos tivemos no ataque do Atlético Paranaense? Um só, porque a zaga estava dentro da área. Automaticamente os atacantes não estavam indo muito, porque o meio-campo estava indo, e tanto que a partir dos 20, 25 do segundo tempo, o Odair passou o tempo inteiro assim. Assim, gritava, e assim, e assim. E o time nada de e assim, tanto que ele botou o Wellington Silva para tentar pegar uma velocidade, porque ele estava vendo que o Atlético estava só empurrando. O Wellington Silva, nesse tipo de jogo, eu não vejo como ele possa ser solução, sinceramente. Eu não vejo como é que ele é. Eu não vejo ele como solução no time do Internacional em momento nenhum. Ele fez um passe para um gol ali e cisca. Ele faz confusão. A hora que tu precisar de um jogador para fazer arrumar uma confusão, tal, bota o Wellington Silva ali que ele vai fazer. Vai para lá, para cá, vem atrás, vai na frente, se bate com um, se bate com o problema. O problema do Inter, acho que ele não tem. Tanto que é um dos motivos que ele não é titular hoje. É bem isso aí. Bota, velocidade. Precisamos de velocidade, o cara que pega o Marinho. Ele é um Marinho. Mas o Nico também não tem esse comprometimento. O Nico também não tem esse comprometimento. Mas tem mais que o Wellington. Mas não pode ser parâmetro o Wellington. Não, claro que não. Não, mas inclusive o Nico Lopes também é um jogador que ele bate muito de fora da área. E isso contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, que a bola corre mais, justamente por causa desse gramado sintético, é uma coisa que é favorável ao Inter, porque ele é um dos poucos jogadores do Inter que tem justamente esse chute de fora da área. Eu sinceramente não entendi essa alteração do Odair ontem. Porque se o Nico tivesse mal no jogo,
eu até concordaria. Mas o Nico estava numa atuação normal, regular, tanto tática quanto tecnicamente. Eu não entendi o que o Odair pretendia, botar mais velocidade. E velocidade, ele só deu correria. Tentou uma jogada individual e uma correria. Que esse jogador não tem. Mas o Nico, para mim, também não tem, Rogério. Mas o Nico tem mais do que o Wellington, é isso que eu digo. O Nico é mais, mesmo que ele não seja um estupendo jogador, ele é mais lúcido do que o Wellington. Eu vejo que o principal problema do Inter hoje é justamente não ter aquilo que o Grêmio tem, que é o escape quando tu tá perdendo, quando tu tá empatando. O Grêmio tem o Diego Tardelli no banco, agora é titular, mas até o jogo que o Grêmio foi eliminado contra o Atlético Paranaense, ele era reserva. No momento que tu tem Diego Tardelli e Luan no banco, por mais que eles sejam jogadores que não estão nas suas melhores fases da carreira, eles são jogadores que podem decidir, que podem dar uma fuga pro Grêmio quando o Grêmio tá perdendo ou tá empatando. E o Inter não tem nenhum jogador de qualidade no banco que o Odair, no momento que tá perdendo, olhe pro banco e pense nesse jogador como uma solução. Tanto que botou o Wellington Silva e não tem o outro jogador. Qual seria o outro jogador? O Parede. É um jogador que até eu gosto do Parede, mas é um jogador limitado. Tem o Neilton, que também... O Inter não tem um escape quando tá perdendo. E se não tivesse falhado contra o Flamengo, a opção era o Sarrafiori. É verdade. Mas como falhou com o Flamengo, acabou comprometendo, porque o Inter estava eliminado ali, mas igual, aí acabou perdendo a bola que deu o gol de empate do Flamengo, então ali o Sarrafiori perdeu um pouco de espaço. Justamente por esse chute de fora da área. Porque o cara não tem medo de chutar. Mas a gente tem que lembrar sempre qual foi a alteração feita pelo Odair naquele jogo, né? Ok, o Sarrafiori falhou. Mas no lugar de quem que ele tinha entrado? Foi do Cuesta. No lugar do Cuesta, ou seja... Jogou com o zagueiro só. Jogou com o zagueiro só. Botou Lindoso para a zaga. Mas aí nós tivemos o Lomba que falhou no gol. O Lomba falhou. O Edenilson falhou. Uma série de problemas no enfrentamento com o Flamengo. Nós tivemos comprometido. Para mim, o Lomba falhou nos 2 gols que o Internacional sofreu. Sabe? Então, é que o Inter é uma equipe que ela tem que jogar com muita aplicação e muita sorte. Os 2 gols da Cilar no Maracanã. O Internacional chegou nessa condição que chegou porque tem muita aplicação e muita sorte. Quando falta um pouquinho disso aí, o Internacional está em dificuldade. Eu concordo contigo. Eu vejo assim, tá aí o professor Brandão que mais do que todos nós conhece de dentro de campo. Eu não gosto, ô César, como goleiro, que a minha defesa joga em cima de mim. Não, eu não gosto. Tu perde a noção de espaço. Eu quero a minha defesa jogando da linha da área para lá. Mas que geralmente o Inter faz. Pode ver, no Beira-Rio eles vão jogar na intermediária para frente. Eles vão chegar na área só em escanteio. Não, porque a bola fica rondando toda hora o gol. E aí isso que disse o Darcy, dessa atenção, qual é a palavra que tu usaste da atenção máxima, como é que é que o Internacional joga sempre? Joga no limite. No limite. Então, se tu tá com a tua defesa, aplicação, como a gente diz, dentro, né, do próprio gol, tá? O teu limite está ali. Mas a defesa do Internacional só não vai jogar ali dentro quando joga o Dourado. Porque a única função eu vejo o Dourado com uma única função no time do Internacional, que é proteger os seus zagueiros. Aí eles jogam e o Cuesta sai jogando, vai ficar muito melhor. Fora disso, o Internacional não tem quem dê um volante, que a gente fala, um cabeça de área, que seja somente destruidor e para dar esse tipo de cobertura e auxílio para os zagueiros. Mas eu não falo nem nisso, Darcy, desculpe, não é nesse aspecto que eu estou falando. Eu estou falando em proximidade de linhas. Sim. É isso que eu estou falando. O problema é que ontem era a zaga junto com os volantes junto com os meios e os meios com os atacantes. Então embolou tudo. Mas a zaga do Internacional só fica forte com o Dourado. Aí ela joga mais tranquilo. Mas eu não sei se vocês partiram da mesma opinião de que o Internacional desregulado taticamente passou por um Rodrigo Lindoso jogando mal. Porque o Rodrigo Lindoso ele não foi o mesmo jogador que ele vinha sendo nos últimos jogos. Que fez todo mundo esquecer o Dourado. Eu também prefiro o Dourado, partilho da mesma opinião. Não, eu não prefiro o Dourado, quero dizer que eu prefiro quem joga. Eu, para mim, prefiro o Lindoso que joga. Eu estou dizendo que o Dourado é uma bengala para os zagueiros. Sim, não, tudo bem. Mas o Rodrigo Lindoso, quando ele entrou, ele deu uma sustentação justamente para os 2 volantes que jogam com ele, porque ele marca, ele também chega na frente. Mas o Rodrigo Lindoso, ontem, ele não marcou e não atacou. E o Internacional, com os seus meias, com o D'Alessandro e com o Nico Lopes, não tinha essa aproximação de trás para frente, esse jogador que carrega a bola, e também não tinha marcação lá atrás com o Rodrigo Lindoso. Então, eu vejo o Inter desregulado taticamente ontem,
por um Rodrigo Lindoso que jogou mal. Brandão. Para mim passa por aí. Brandão, qual é a tua análise do Internacional de ontem? Eu acho que o Odair, ele, por ser conservador, ele tem o sistema dele fora de casa e em casa, e o Inter não joga fora de casa, não adianta, o Inter se fecha. Tanto é que o Atlético teve 63, 67% de posse de bola. O time ficou lá atrás, só com o Guerreiro na frente, e ele botou o Ayrton Silva, mas não mudou nada e não tentou mudar nada. Acho que ele tentou manter o sistema dele. Nós estávamos falando lá no começo do programa sobre as desvantagens do gramado. Eu não vejo desvantagem no gramado mais pela qualidade que é, mas Sim. Tem uma coisa que pode ser um fator decisivo. A velocidade da bola, principalmente no começo do jogo, enquanto o gramado ainda está molhado. O Inter não está acostumado. Aí tudo bem. Mas só que o Inter segurou todo esse tempo. Então, igualou. Vamos dizer que igualou. Só que esse medo de ir para frente, como o Grêmio teve também. O Grêmio não jogou contra o Atlético Paranaense lá, irreconhecível lá do que vem jogando todas as partidas, não teve nem a posse de bola que o Grêmio tem mais sempre, né? Então acho que o Odair abdicou porque perdi de 1-0, eu vou virar esse jogo para 2-1, né? O Inter vai reverter o resultado aqui, com certeza, porque no Beira-Rio o Inter está jogando muito bem. Agora, se tomasse aquele segundo que o Lomba fez aquele milagre, aí eu acho que ia complicar um pouquinho. Mas também não sei, porque o Grêmio contra o Atlético Paranaense na Arena podia ter feito 4-5. Esse é o risco de deixar para depois. Então, assim, até o erro lá... Se chegar e tiver uma quarta-feira do não, que nada dá certo... tudo bem, mas o Inter conseguiu fazer contra o Palmeiras isso. Contra o Flamengo tomou os 2 gols ali, que eu também vejo falha do Moledo ficar muito longe do Bruno Henrique, que é muito rápido. Muito rápido. O segundo gol foi no meio dos dois, né? Muito rápido. Então, 1-0... Eu acho que o Inter está com a mão na taça. Apesar de eu ser gremista, acho que o Inter está com a mão na taça. Eu não gosto, eu entendo, né, o que é a proposta do Internacional, evidentemente. Só que quando você dá a bola para o adversário, que é como é o jargão do futebol agora, tem que ser, pelo menos, como foi o Corinthians 2 anos atrás. Foi 2 anos que ele foi campeão, né? Foi 2017? Isso. Foi isso. Que você tem um contra-ataque rápido. E o teu contra-ataque ele tem que ser mortal, tem que ser de qualidade. Ganhava de 1-0, mas era apanhando, e uma saída... Nós vimos esse Corinthians ganhar do Grêmio na Arena dessa maneira. Não sei se era o Jadson que fez o gol, não me lembro qual era. Era dos dois, dos ligeirinhos. Pode ter sido... acho que foi 2-1, não foi? Não, foi 1-0 para o Corinthians. Então foi o do Jadson. Foi o Jadson. Então, e isso o Internacional não tem. Quer jogar dando a bola para o adversário, quer jogar dentro da sua própria área, ok. Mas e como é que tu sai para dizer para esse adversário que tu também tem condição de atacar? Mas que é o exemplo. Ontem o Inter roubou a bola na parte de defesa, na intermediária, e o Edenilson foi fazer o contra-ataque. Puxou o contra-ataque, como ele sempre faz, para o lado direito, sempre mais caindo para o lado direito. Ele olhou, não tinha ninguém. Deu a volta, esperou todo o Atlético Paranaense voltar. O time saiu um pouco, deu a bola pro Lindoso. Só que parece que o que acontece? Vamos treinar para aprender, vamos aprender a sofrer. Aí quando a gente tira a bola, tiramos a bola, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Puxa vida, mas agora aí vamos devolver a bola para eles. Aí o Edenilson sai pela direita, se ele quer olhar, cadê o Nico? O Nico está protegendo o lateral esquerdo lá. Aí como é que vai jogar? Mas se não proteger o lateral, vai tomar o que o Grêmio tomou. Mas os dois laterais ontem eles desfilaram, né? Mas o Internacional, o time do Internacional, o grupo de jogadores é muito modesto. Ele está conseguindo essa campanha pela organização que o treinador deu para o time. O time do Internacional é um time modesto. As possibilidades de alteração que o Internacional tem para o seu treinador é modesto. Nós acabamos de dizer que o Sarrafiori entrou e não deu. Esse outro menino que está aí, o Hélio, não sei o que, entrou e não dá. Não tem como. Mas o Sarrafiori entrou 40 minutos numa situação, vai lá e resolve o jogo. E já entra, às vezes, até sem vontade, porque estou no banco, vou entrar há 5 minutos. Não quer aproveitar. Então também não é problema do treinador, é problema de jogador. Também acontece isso, né? O Internacional, ele não tem um bom grupo. O Internacional ele tem um grupo de jogadores que quando joga aplicado, o Grêmio perdeu para o Atlético do Paraná por uma única razão, somente por uma razão, somente por uma.
O Grêmio jogou, ganhou do Palmeiras, jogou com o São Paulo, empatou. Terminado o jogo contra o São Paulo, o Renato deu uma entrevista de 5 minutos, saiu correndo, foi para o Rio de Janeiro. O Andrezinho foi não sei para onde. Os caras ganharam folga até de sábado para segunda, tendo uma decisão na quarta-feira. Se desmobilizaram, não teve cobrança, não teve treinador, não teve direção, não teve ninguém que peitou o Renato, que botou a casa, não teve ninguém, presidente, não teve ninguém, não são do ramo. Só um minutinho, só para concluir, César, dá licença. Vieram embora a Porto Alegre, não treinaram, viajaram para Curitiba na tarde anterior ao jogo. Vocês vão ver que para o jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo vão viajar ou no domingo de noite ou na segunda-feira. Por quê? Porque isso está voltado, isso está focado para o jogo. O Renato uma vez demitiu um cara da logística porque foi jogar em Santa Catarina e parou num hotel na metade da viagem, na metade da estrada, um jogo para Criciúma, não sei para onde. O Renato voltou e demitiu o cara. Para o Rio de Janeiro pode, você dá folga, vai para o Rio, vai jogar futebol, a direção não diz nada, fica tudo bem. Está errado, velho. O Grêmio perdeu para o Atlético do Paraná, foi por isso, porque senão tinha feito 5 ou 6 como fez aqui, como deixou de fazer aqui. Essa é a verdade da desclassificação do Grêmio, que não vai se repetir contra o Flamengo, porque os caras estão com a corda no pescoço. Não vai se repetir por isso. E o Flamengo, para eliminar o Grêmio, vai comer uma cuica. Porque o Grêmio vai com outro sentido. Pela pressão, velho. Pela pressão. Porque os caras viram que futebol não é essa festa que joga quando quer, que joga o melhor futebol do Brasil e está pronto. Porque o treinador do Flamengo era o 15º, 16º na hierarquia dos treinadores portugueses. E está dando de rei aqui no Brasil. Por quê? Porque está uma barbada, velho. Está uma barbada. Esse é o problema que eu vi, desculpa, Sérgio. Não, a questão até para complementar o que você falou, Darcy, que o Diogo Rossi, até que estava em Curitiba, quando noticiou que o Inter ia fazer um treinamento, uma atividade no gramado sintético, poxa, por que o Grêmio não fez? Aí o Diogo até falou, não, o Grêmio abriu mão. Abriu mão de treinar. Claro, e não me vem com a conversa de que as relações são ótimas. Tanto é que o Atlético do Paraná tem 2 ou 3 jogadores do Grêmio lá. Sim, o Tony Anderson que entrou ontem, que ajudou que começou a jogada do gol. Tem o Madison ainda. Nessa questão do Grêmio, eu tenho lembrado, desde que houve essa eliminação na semana passada, que esse fato já tinha acontecido em 2017. Em 2017, o Grêmio teve exatamente esse comportamento, na mesma situação, diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. Exato. Foi a mesma coisa. Pegou um time que estava super mobilizado pelo Mano Menezes, que queria, né, chegar na final da Copa do Brasil, porque tinha sido eliminado no ano anterior, o ano que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, inclusive. Tá? Então fez uma guerra, inclusive chegando, né, um pouquinho por cima. Que foi o que o Atlético fez contra o Grêmio lá. Principalmente esse menino do meio campo que jogou no Inter, o Wellington. O Wellington. Tá? O Wellington Martins. O Wellington. Então, e o Grêmio já em 2017 tinha. Por quê? Porque uma semana depois, ou 15 dias depois, tinha um enfrentamento de uma semifinal da Libertadores. É exatamente a situação que o Grêmio está enfrentando agora. Então, eu vejo nisso que disse o Darcy, que o Grêmio se desmobilizou e não deu importância para a Copa do Brasil, que deveria ter dado. Por quê? Porque já está com o foco lá na frente, numa Libertadores da América. O Grêmio já achou que estava classificado. Como foi contra o Cruzeiro. O sentimento era para entrar e cumprir tabela. Como foi tabela que vai dar. Aliás, não era só do Grêmio, todo mundo. Mas os profissionais têm que ter a responsabilidade de botar esse assunto na mesa. Dirigente, porque eu botei faixa, tem que ter a responsabilidade de impedir que isso aconteça. Mas de repente os dirigentes também estavam desmobilizados e só pensando na Libertadores. Mas é o que eu estou dizendo. Mas eles têm. Quando você faz um planejamento de um trabalho, você vai ver pontos fracos, pontos fortes, é isso que o cara tem que ir para o jogo saber. Como é que você vai se mobilizar para o jogo, como não vai, o que tem que fazer. Não é chegar lá e dizer assim, olha, se ganhar o bicho é de 5 mil pelo jogo, não é isso. E é isso que eu estou preocupado com o Internacional. Depois a gente vai falar sobre isso. Só para complementar, o Diogo Rossi, que acompanhou o Grêmio semana passada e acompanhou o Inter essa semana, ele nas entradas ao vivo pela Rádio Grenal, e até uma vez que ele entrou aqui ontem,
no RDC Esporte no Virando o Jogo, ele comentou de que existia uma diferença muito grande do Grêmio que estava lá semana passada, do ânimo do Grêmio, de que o Grêmio estava lá parecendo que já ganhou, do Inter nessa semana, que era um ânimo completamente diferente. Porque o Inter está focado na Copa do Brasil. Exatamente. Está vacinado. E o Inter está vacinado. Mas esse sentimento do já ganhou é que eu estou vendo agora de novo para o jogo da volta. Porque dentro do Beira-Rio já ganhou. É isso aí que pode virar eu quero abordar. É o Grêmio de 2007, lembra? Fora de casa, apanha todo mundo. Não, mas no Olímpico nós viramos. Aí contra o Boca aqui, né? Caxias com grife. Foram lá e tomaram uma saranda lá e aqui. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Banrisul, o grande banco do Sul, tem o Banrisul Digital. Se você é cliente Banrisul e ainda não baixou o aplicativo, então baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, cliente Banrisul, com toda a segurança. O Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e pelas nossas plataformas digitais para o mundo todo. O Eurico Cibeira, aqui no Facebook. Olá, Rogério, tenho acompanhado o programa, está da melhor qualidade, parabéns a todos, em especial ao amigo, sucesso, muito obrigado. Tenente, grande Eurico Cibeira. O Cristiano Bececil, boa tarde. Não ganhamos ontem, mas está bom. Quarta que vem seremos campeões, diz o Cristiano, que é o neto do seu Pedro, que eu encontrei ontem. O Cristiano Bececil no centro de Porto Alegre, ali no Paço, né? No Paço Municipal. Isso, na Fonte Talaveira. Manda um grande abraço aí para todos do programa. O Sérgio Felisberto, eu vou tentar resumir um pouco. Parabéns pelo programa, aproveitando o gancho, o Inter perdeu de 1-0, podendo ter perdido por 2-0 se o Lomba não tivesse feito aquela defesa espetacular. O Grêmio perdeu para o Atlético, só que jogou sem o Maicon, sem o Everton Cebolinha, sem o melhor atacante, sem o melhor organizador do meio campo. Assim mesmo, se tivesse o juiz dado aquele pênalti, a história poderia ser diferente, pois foi bem no momento que o Grêmio estava jogando bem. Abraço, diz aqui o Sérgio Felisberto. É verdade, o pênalti que ele já falamos aqui várias vezes no programa, foi no começo do jogo, era 9 minutos, 10 minutos, estava 0-0. Os primeiros ataques do Grêmio. Poderia ter mudado a história. 7 minutos. O Sérgio Luiz Rite Moreira, lá de Caçador, Santa Catarina, diz: Odair Helman que não invente na quarta de novo, você não dança. Vai cair se perder as torcidas organizadas e consulados que estão apoiando, tá? Mas se não vir o título, tchau. Bom, esse é o futebol, né? Se não aparecer o título... Mas o torcedor do Inter dá um dedo para criticar o Odair, né? Hein? O torcedor do Inter dá um dedo para criticar o Odair. Eu nunca vi um treinador que não cai nas graças do torcedor. 2 anos quase. 2 anos que ele vem remando contra a maré e a direção, todo momento, através do diretor Melo, do presidente Medeiros, todo momento ele fala: não, é o nosso treinador, nós confiamos no projeto, mas um tropeço, vem a torcida. Sabe o que eu vejo muito desse ânimo da torcida contra o Odair? É o estilo de jogo do Odair. É a maneira de jogo. Se esse estilo de jogo, o time, por exemplo, se não ganha título, mas joga um futebol ofensivo, o torcedor ainda releva. Agora, um futebol como o do Internacional, que é um futebol, pode ser pragmático, mas ele não é um futebol bonito. Não vai encher os olhos.
Ele não vai encher E não é um futebol de ataque. O torcedor sai feliz pelo resultado e não pelo desempenho. Exatamente, aí tem que vir o resultado. E É a não mesma escola do Filipão. Os mesmos jeitos de jogar. E quanto o Filipão é criticado? O Filipão só sobreviveu e sobrevive esse tempo todo por uma única razão. Ganha. Ganha título. O próprio qualidade Carille, que ele tem, né? o Carille no Jogadores. Corinthians também era assim. Era criticado, mas como é que vamos mandar o cara? O cara é líder no brasileiro, tá ganhando todas as partidas de 1-0, mas tá ganhando. Esse internacional aí o Odair me lembra muito o Zé Mário, do Internacional, também do Internacional. E com um time modesto, cheio de problemas, acabou chegando em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, se não estou enganado. Mas o time é modesto, não adianta. E não vai conseguir mais do que está conseguindo. Mas a torcida do Internacional tem razão. Tem razão porque ela tem que ter saudade, ela tem que querer o Guto Ferreira, ela tem que querer o Antônio Carlos. Tem que chamar esses caras. O Argel. Tá tudo mais bom. Aliás, eu tô com saudade de ver aqueles treinos do Argel, que ele pegava o Paulão pelo braço, fazia assim, ó. Aí, bom, ela tá pedindo que não, era um balão pra frente pro centroavante dar de casquinha pro ala avançar. O Paulão essa jogada Mas isso aí o Argel tinha razão. Do Paulão, quanto mais longe a bola, Pois melhor. mas aí é que eu digo o seguinte, nada como grife, né? O Paulão fazia isso, errava, é verdade, mas acertava vários lançamentos também. O Cuesta faz isso e é uma maravilha. Todo mundo diz que o Cuesta é o maior lançador, que é a jogada tática do Internacional, porque aí o Guerreiro escora de cabeça. Eu acho que são circunstâncias, porque o Paulão, quando ele era o zagueiro titular do Argel, ele era o principal armador do Internacional. A única jogada que o Inter tinha era o Paulão lançando a bola lá pra frente e alguém pegava aquela bola. Era a única jogada do Inter. Hoje é um refúgio que o Cuesta tem de repente, num momento, dar um balão pra frente. Eu acho que são comparações válidas, mas depende um pouco da circunstância do time. Eu acho e do momento que dá errado também. Se o Paulão tá fazendo isso e está dando errado, não dá mais para fazer. Vamos lá. O Internacional tem uma formulação de jogo, ok? Tá? Certo. É uma formulação de jogo. Essa formulação, como não agrada a mim, não agrada a muitos torcedores. Certo? Certo. O Darcy releva isso do Odair por conta da qualidade técnica dos jogadores. Tá? Eu já não relevo. Eu entendo que isso é uma maneira do Odair fazer a graduação dele. Tá? O Odair é o primeiro time profissional que ele está treinando. Mostrar para que o estilo dele, o que ele quer, o que ele projeta. E depois o seguinte, se o Odair, e aí eu concordo com o Darcy, que o Internacional não tem toda essa qualidade, se o Odair não dá certo uma proposição de jogo mais ofensiva, de posse de bola, o Grêmio, por exemplo. O Grêmio é um proponente do jogo. O Grêmio, tanto que a gente estranha quando tem a atitude que teve contra o Atlético Paranaense. Certo? Mas o Grêmio é de fazer. A filosofia de futebol do Grêmio é posse de bola e ele comandar o espetáculo. A do Internacional, não. Então, isso é o que desagrada. Eu, particularmente, não gosto também desse estilo de futebol. Não, eu também não gosto. Mas o Grêmio tem jogadores para fazer isso. Né? O Grêmio não tem um só, o Grêmio tem vários jogadores. Mas o Atlético Paranaense faz isso, Darcy. Não tem também. O Atlético Paranaense e o Internacional estão no mesmo padrão. Sim, mas a proposta de jogo do Atlético é diferente da do Inter. Mas aqui vai ser diferente, aqui vai ser outra coisa, aqui vai ser uma retranquinha amiga. Saída rápida. Mas no Maracanã contra o Flamengo. Não, o Atlético Paranaense. O Maracanã ganhou nos pênaltis. Sim, mas porque atacou. Mas jogou. Jogou. O Atlético Paranaense não esperou o Flamengo. Amiga aqui, sai rapidinho pro contra-ataque. Esse clima é que eu estou preocupado para cá. O torcedor está dizendo isso, reverte aqui. O Brandão disse aqui, já mesmo sendo gremista, que reverte. Se o Internacional não for aplicado, não reverte. O Internacional tem que continuar voltado para o jogo. Se o Internacional se fresquear, perde. Sabe quem pode fazer diferença para o Atlético? É o Rony. Você vê que ontem o Rony saiu do jogo, que eu não entendi também porque saiu. Ficou o Nicão até, o Rony saiu e ali acabou, porque acabou a individualidade e a velocidade. O Nicão tem velocidade? Tem, mas é mais de prender a bola. Esse jogador, esse Rony, vai fazer diferença, porque ele vai ter mais espaço. O Inter vai ser obrigado a sair. Então eu tenho certeza que o Thiago Nunes vai chegar nele e vai dizer, tu é o cara. Hoje, a quarta-feira, é o teu dia. Porque tu vai ter mais espaço que tu teve aqui, que teve lá em Curitiba.
E esse tipo de estilo de jogo do Thiago Nunes, olha, confesso que eu estou tirando o chapéu para ele. Porque é um time que, no meu ponto de vista, é inferior ao do Inter. Pega vários jogadores renegados aí, o exemplo tem 2, 3 do Grêmio ali que são renegados. Então, e ele está tentando fazer chover e está conseguindo. Seu Enio Andrade foi tricampeão brasileiro jogando assim, só na retranca e no contra-ataque. Retranca e contra-ataque. Não adianta. Aí teve resultado, mas lembra o quanto o Enio era criticado também. Sim, claro. Como o Odair. É que esse estilo, eu falei agora há pouco, esse estilo de jogo exige que tu ganhe título. Claro. Porque se tu não ganha título, dança. Não tem jeito. O Filipão, a comparação, para mim a maior comparação que tem do Odair, devido às circunstâncias, é o Filipão. São 2 treinadores que são da mesma escola, que gostam de se defender e tem o contra-ataque como a principal arma. Não faz isso, Felipe. Só que o Filipão... Coisa que nós precisamos ter. O Filipão, não, é que o Filipão venceu, como eu falei, nas suas devidas circunstâncias. O Filipão venceu. É um cara que venceu tudo, que disputou na vida. Mas o jeito que eles jogam é o mesmo jeito de jogar. O Odair joga meio parecido com esse do Corinthians, esse do Atlético Mineiro. Mas que jogam todos do mesmo jeito. Do Filipão. Atlético do Paraná. O Filipão, Mano, isso é outra turma, isso é um outro departamento. Vai demorar muito para chegar lá para Não, poder. claro. Como é início de carreira, é bem isso, é mais fácil eu o quê? Destruir do que construir. Então, nesse primeiro instante, eu vou destruir. Eu vou destruir a tática do Darcy, vou destruir o argumento do Darcy para conseguir O Renato é um principiante que tem um estilo completamente diferente. O Renato é um principiante como treinador. Se tu botar assim, quais os grandes times que o Renato treinou? Sim, não, mas o Renato já teve experiência. O Renato já chegou numa final de Libertadores. Sim. Com o Fluminense, o Renato já perdeu em casa de uma maneira que foi muito contestada. Aquilo ali fez treinou um grande clube. Fluminense, que chegou no aí o Grêmio. E o mais? O Vasco, Bahia. Tudo bem. É que eu acho que o Odair... O Atlético Paranaense ele treinou também. O Atlético Paranaense, passou por lá. O Vitória. Também. O Odair vai ele também zanzou, fazer ele isso. sofreu um pouquinho. Vasco. O Odair começou agora. Claro. O Internacional está sendo, neste ano, eu disse isso, e por isso que eu propugnava que o Internacional agradecesse ao Odair, mas para esse de 2019 já trocasse treinador. Perfeito. Tá? Por quê? Porque o 2018, o Odair foi mais importante para o Internacional do que o Internacional para o Odair. Agora, nesse 2019, é o segundo ano do Odair e tal, o Internacional está sendo mais importante para o Odair. Tá? Por quê? Porque o Odair está botando lá o time todo atrás, não está se arriscando, né? Está indo só na boa dentro de casa. Ele está fazendo a graduação dele. O Internacional, ninguém sairia. O Internacional saiu da 2ª divisão para disputar a Libertadores. Com o Odair. Os trancos e barrancos, o Odair está indo. Está indo, chegando. Teve um ano aí, né? Saiu da 2ª divisão. Teve um ano onde 17 para 18. Onde buscou a classificação para a Libertadores com ele, o Odair. Por isso que eu disse, que ali foi mais útil. Até lamentar que tivesse um pouquinho mais de qualidade, ganhava o brasileiro. Não tem ou ousadia. Vamos lá de novo. Também. Porque o Internacional correu sozinho com aqueles que estavam lá em cima da tabela, incluindo o Grêmio. Disputavam 3 competições, o Inter era o único. É o Santos esse ano. O Santos esse ano só tem o Campeonato Brasileiro. Palmeiras também, né? Agora? Não, agora sim. Mas tem um tudo. Perderam esse tempo todo enquanto o Santos cresceu. Essa é a diferença. Pois é, esse crescimento do Santos eu também não vejo. Não, digo crescimento na tabela. O Santos aproveitou, Darcy, não é que tenha crescido no futebol, ele cresceu na tabela. Por quê? Enquanto os outros estavam preocupados, botando time reserva e tudo mais, com Libertadores e Copa do Brasil, o Santos estava focado só em subir no Campeonato Brasileiro. Foi o Internacional do ano passado. Mas o Santos desse ano, individualmente, é muito melhor, mas infinitamente melhor que o Internacional do ano passado. E em valores individuais, mais do que o Inter desse ano. O Santos tem 4 ou 5 jogadores de seleção. O Inter não tem. E tem aquele Sotel do não crescendo tem, bastante. Não tem. O Santos tem a metade do time do Santos é de seleção. Olha, o Internacional tem Moledo, Cuesta. O Internacional tem Edenilson. O Internacional tem Guerreiro. Bom, aí Guerreiro, de seleção, Guerreiro. Tá, qual é o Guerreiro, outro? Edenilson. É jogador também e contava a seleção. Cuesta. O Rodrigo Moledo. Nós estamos pegando... Só que só tem um problema. São jogadores.
Cuesta, Edenilson, Moledo são jogadores comuns, são jogadores de grupo, de time de futebol. Mas o Santos também não tem nascido. Não, né? O Santos tem. Aquele menino que joga de ponta lá, que é da seleção, é um bom, individualmente, é um jogador. Qual é? O baixinho, aquele lá. Soteldo? É um jogador Tá, bom. mas é a seleção de lá. Da onde? Seleção da Venezuela, não sei. Venezuela é Equador, eu sempre confundo. É da Venezuela. É da Venezuela. O Soteldo é da Venezuela. Lateral esquerdo. que jogou O lateral esquerdo. na O Copa Santos América. tem meia dúzia de jogadores de seleção. Tem os Souza, que não sei o que, tem meia dúzia de jogadores de seleção. Vamos lá. E o Odair tem um problema grave, tem. né? Vamos- O principal jogador dele, que é o Guerreiro, só joga em casa, né? Fora de casa o Guerreiro... Mas é que a não bola tem como não ele chega, jogar, né? né? O Inter joga no 9-1, aí não vai jogar. É Exatamente. complicado. Guerreiro não vai jogar. Mas o 9-1 é lá e aqui. Não, mas aqui o Inter sai pro Aqui jogo. não. Aqui os caras vão, porque tomam a iniciativa. Eles têm toma coragem. iniciativa. Os jogadores têm coragem de ir. Em casa é um leão, então. Perdeu pro Flamengo porque botou o Sobis e o D'Alessandro, dois lentos. Cadê o contra-ataque que precisava contra o Mas Flamengo? se ganhou do Cruzeiro lá e tira o Sobs, ele apanha. Como ele ganhou do Cruzeiro, ele tinha que manter. E aí ele escalou errado aqui, né? Bom, lembrando para vocês que o projeto Conexão de Ideias está aí com as palestras por várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nós temos o Fernando Fernandes, Monja Coin, também vários outros, a Hortência, né, já foi palestrante também. Basta que você chegue no SESC da sua região para ter as informações, inclusive sobre as datas e quais os palestrantes, e também o valor dos ingressos. Ou então você acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br, você tem todas as informações, coloca /Conexão de Ideias, tem todas as informações e sabendo, inclusive, quais são os palestrantes, quais os dias das palestras e também onde elas serão realizadas. Projeto Conexão de Ideias, realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos para o segmento final do Virando o Jogo. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Eu estava comentando aqui com o professor Leandro Brandão, né, que ele sempre faz o evento na ocasião do aniversário dele. Eu não sabia que ele era capricorniano também. Claro. É dia 14 de janeiro, é isso? 14 de janeiro. Que vai ser lá no SESC de novo. Isso, a 7ª edição do Jogo das Feras vai ser no Sesc, dia 14 de janeiro. Já estou começando a arrumar tudo lá com o Gilberto, né, o gerente do Sesc lá. Foi meu parceiro agora nas Olimpíadas, lá na minha academia, que eu tive uma Olimpíada lá No ciclo 21. no ciclo 21. E já estamos armando tudo lá, né? 14 de janeiro, hoje é dia 12 12 de setembro. 12 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses. 4 meses antes para dar tudo certo, né? Eu tenho 2 festas para ir em janeiro. Dois aniversários. Meu, que é dia 4. E depois do jogo tem festa lá mesmo. 4 meses. 4 meses. Tu arrisca me botar em forma em 4 meses? Eu estou te esperando faz uns 2 meses lá na academia, né? Então, contabiliza os Nós 2 meses, combinamos. tá esperando. Ó, o colega do César lá da tarde tá ficando magrinho. O da noite, né? O Da Lacerda. noite? Lacerda. O Lacerda. Tá ficando magrinho lá. Eu quero saber se em 4 meses tu me põe em forma para eu poder jogar lá. Vamos lá. Pelo menos fardar. Podemos né? fazer até lançar o desafio aí, né? Então. Lançamos o desafio, já começa a treinar lá para poder jogar pelo menos meio tempo lá no Jogo das Feras. Não digo meio tempo, mas entrar e jogar uns 10 minutos. Não, vamos lá. Mas tu vai jogar no gol. Então 10 minutos pra Eu goleiro. tenho 3 goleiros aqui. Pra goleiro 10 minutos é nada, né? Não, e é Às bem vezes em legal, 45 minutos a bola não chega. Olha o Santos ontem. O Santos ficou assistindo o jogo ontem. E é bem legal, Jair, porque tu já vinha aqui falar do Jogo das Feras em 3 anos seguidos, né? A gente sempre faz alguma ação, né? E essa ação do ano passado foi recolher fraldas para um instituto, né? Sim. E a gente recolheu muita fralda. Agora foi feita a entrega esses tempos aí, demorou um pouquinho até.
Então, agora a gente está preparando qual vai ser a ação desse ano, né? Qual a ação social que a gente vai fazer. Né? Maravilha. Bom, vamos lá. Vamos conversar depois, ver se a gente põe esse desafio na prática aí. O Lourenço Curtis, parabéns para a bancada. Dessa vez todo mundo errou o placar de ontem. Eu acertei 50%, Lourenço. Eu disse que ia ser 3-1 para o Internacional. Acertei o 1 do Atlético Paranaense. Então. Mas quem manda eu acreditar que o Internacional vai atacar e vai aproveitar, né? Tudo bem, deixa assim. Ele diz o seguinte, o Dair não tem peças para trocar, são sempre as mesmas, Sobis, Wellington Silva e um meia, ou Nonato ou Sarrafiori. Acho que contra o Flamengo foi Sarrafiori, contra o Atlético botou o Nonato, vai entender. São jogadores de características diferentes, é isso que o Lourenço está destacando aqui, né? Absolutamente diferentes. Mas daí o treinador sempre tem uma justificativa para uma coletiva que botou o Nonato pensando em X, botou o Sarrafiori pensando em Y, e nós temos que acreditar e vida que segue. O Carlos Henrique Gutierrez, Rogério, esse Atlético Paranaense é um Juventude com grife, o Inter vai golear fácil. Olha, não sei, também não considero que o Juventude possa ser comparado assim nesse sentido, mas de qualquer maneira, como diz o Carlos Gutierrez aqui, também está acreditando que vai ser fácil aqui no Beira-Rio, né? Vai ser fácil no Beira-Rio. Deixa eu ver quem mais. Josemir Souza de Oliveira. Odair na hora H treme. Não ganhou nem gauchão. Tá? Medroso, diz o Josimar Oliveira, que é de Santa Maria, Darcy, tua terra lá, ó. Tá? O Josimar. De vez em quando lá em Santa Maria saem uns caras que não entendem nada de futebol, como o Josimar. O Cristian Oliveira, grande Darcy, um abraço, ótimo programa. Um abraço ao Cristian. Quem também está nos mandando aqui, Renato Mol Ribeiro, grande Renatão. Saudações a todos da bancada, excelente programa, abraços. O Renato Mol. Renatão, há muitos anos, ele mora em Curitiba, está nos acompanhando lá de Curitiba. Não é? Grande Renato. Tem Ramiro Dutra também mandando um abraço aqui para ti, Darcy. Uma neta do Renatão joga futebol. Joga futebol no Mackenzie, em São Paulo. Grande. E também o José Carlos Torres. Está nos acompanhando em Brasília. Ele era o meu representante sindical, agora eu vou demitir. Quer demitir, Zé Carlos? Bom, essa questão que me preocupa, já está todo mundo com esse pensamento. De que vai virar? Que vira fácil para cima do Atlético. Mas esse pensamento o torcedor pode ter e não pode ir para o lado dos profissionais. Os profissionais é que tem que impedir isso. Não adianta, Rogério Amaral, fazer treino fechado. Ou então o vestiário está fechado. A expressão vestiário fechado, eu imagino o cara fechou a porta do vestiário e jogou a chave fora. Fechou, não entra mais ninguém. Não é isso. Tu tem que conscientizar os caras, impedir que a turma participe desse oba-oba. Mas o elenco do Inter não é um elenco de oba-oba, né? Eu acho o do Grêmio um pouco mais faceiro, até pelos últimos anos, né? Ganhando muitos títulos de expressão. É difícil. E o do Inter, Gilberto Rivelino, está com esse nome, Gilberto Rivelino. Abração, Gilberto. Abraço, Gilberto. É difícil ver um Internacional assim, faceiro, internamente, um Internacional faceiro, com esse oba-oba. Eu, pelo menos, nesse tempo que eu trabalho, em treinos e acompanhando mais de perto, o time do Odair eu nunca vi assim, faceiro e com esse oba-oba. É muito mais perfil do Grêmio fazer isso do que do próprio Inter. É que o futebol do Internacional é mais identificado. Tu sabe, por exemplo, quem é o diretor de futebol do Grêmio, do Inter, profissional? É o Rodrigo Caetano, é um cara com um outro perfil. Sim. Um cara... O do Grêmio tu nem sabe, tu nem ouve falar. O do Grêmio, o diretor, o vice-presidente é tudo Renato, né? Não sabe. A última que eu soube, por exemplo, do diretor de futebol, o Deco Nascimento, era dentro do vestiário, lá um jogador batendo, batucando e ele dançando dentro do vestiário. Sabe? Então é diferente. Aliás, eu ia falar agora há pouco, esqueci. Os 3 dirigentes do Grêmio lá, diretores, conselheiros, eu nunca sei a denominação certa, me falaram, pois é, mas tu acha que já ganhou? Fora do ar. Pois é, se tirar o André, a gente ganha. Aí vem outro, pois é, se tirar o André, a gente ganha. Aí eu fiquei pensando esses dias lá na rádio, eu peguei e falei até no ar, mas vem cá, ninguém chega no Renato, vem cá, tira o André, não tá dando, bota o fulano. Mas alguém chegou, porque ele tirou, né? Botou o Tardelli nesse último aí. Pois é, agora já não sei se... Mas o presidente teve uma conversa muito séria lá,
com o elenco depois da eliminação. Não sei se foi lá ou foi em BH, mas meio que colocou todo mundo no seu devido lugar. Bom, deu certo. Para o Grêmio ainda tem tempo, porque Libertadores é só em outubro. Dia 2. Primeira semana de outubro. E o Internacional já é a semana que vem. A gente vai continuar falando ao longo desses dias aí, até para que, né, se prepare bem, porque precisa realmente virar. Realmente virar. Dia 18 acaba o ano pro Inter. Acaba de uma maneira ou de outra. Ou com título pro Libertadores ano que vem, ou sem título e tentando uma Libertadores ali pelo brasileiro, porque título brasileiro não tem mais condições. Então acabou o ano. Pedro Oliveira, César Fabres, Darcy Filho e professor Leandro Brandão, muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço. E vamos encarar o desafio aí. Tá em forma lá em janeiro, tá certo. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando de barril também informa, né, Rogério? não. Lembrando que logo mais às 9 da noite tem o Cadu Oliveira com o Dois Toques e os seus convidados aqui debatendo mais sobre o nosso futebol e sobre esse jogo do Internacional, a derrota do Inter. E amanhã nós teremos, a partir do meio-dia, o RDC Esporte com o comando do Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto e na sequência nós chegamos 1 da tarde com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.